Opa, e aí? Meu nome é William e, bom, como o título desse vídeo já tá dizendo, eu vou falar um pouco sobre as minhas leituras desse ano, tá? Esse aqui não é um vídeo que eu vou fazer resumo sobre tudo que eu li e também não vai ser um vídeo completamente editado, tá? Trazendo reflexões ou tentando falar sobre coisas mais complexas. E pra mim esse aqui é algo bem especial porque 2024 foi realmente o livro que eu mais li, assim. Isso até mesmo contando na época de escola, porque eu não tinha o hábito de ler, pra mim era algo bem complicado. Então, ter conseguido essa marca de 5 livros esse ano foi bem legal pra mim, então tenho eles aqui, e aí eu vou falar um pouco sobre eles e como foi a minha relação de leitura esse ano. Eu já vou logo dando esse spoiler aqui que foi muito boa, tá? Então, a minha ideia aqui é, quem sabe, influenciar mais pessoas que não têm o hábito de ler a ler, e aquelas que gostam de ler, caso não tenham lido nenhum dos livros aqui, ler também. Então, vamos lá. O primeiro livro é esse aqui, do Nietzsche, é Assim Falou Zaratustra. Não sei se a maioria de vocês já leu esse livro. É um livro muito complexo e ele foi, assim, a porta de entrada para que eu começasse a ler mais, embora... E minha relação com ele foi basicamente a seguinte: eu comecei a ler no segundo ano do ensino médio, eu tinha 16 anos, e eu só vim terminar esse ano, no início de 2024, depois de já ter 18. Então, eu demorei um tempo considerável para conseguir terminar de ler ele, talvez entre vários outros fatores, além do fato de eu ter uma dificuldade tremenda para conseguir criar o hábito da leitura, foi que é uma leitura muito, muito complexa. Então, quando eu levava esse livro para a escola, meus professores de história e de física perguntando por que eu estava lendo esse livro, porque eles disseram que tentaram ler quando eram mais jovens e não conseguiam entender nada, tá ligado? Então eles não terminavam a leitura. E eu consegui entender muito bem o porquê. Não é à toa que eu levei 2 anos para ler um livro desse tamanho aqui. Mas é um livro que, embora muito difícil e embora condense muitas ideias de Nietzsche que tecnicamente exigem que você tenha um respaldo de filosofia um pouco maior, já tivesse um repertório, uma base mais sólida, eu consegui ler até o final. Óbvio, não entendi todas as ideias, todas as críticas, mas um fator que se viu muito pra mim, que eu consegui perceber, é que o fato de eu ter demorado muito tempo pra terminar a leitura desse livro, fez com que eu pudesse perceber que, conforme eu fui amadurecendo, tá? Se eu comecei a ler com 16, terminei com 18, e nesse decorrer de tempo eu tava continuando a leitura, eu percebi que as coisas que antes pra mim faziam pouco sentido começaram a fazer um pouco mais conforme eu avançava a leitura. Consegue entender? Esse livro, ele condensa algumas ideias de Nietzsche. Ele fala sobre o super-homem, fala sobre Deus está morto, que é o que Nietzsche é muito mais, é mais conhecido. E sim, eu acho que pode ter sido um erro ter começado especificamente por esse livro, tá? A tentar criar o hábito da leitura. Mas, se eu não tivesse começado por ele, talvez eu não tivesse tido a quantidade de socos no estômago e tapa na cara, que é como eu descrevo o que esse livro me fez sentir. E talvez não tivesse tido esse ponto de partida para ter começado a ler, sabe? Então, foi algo assim, foi uma obra que realmente me trouxe muitos pensamentos, me trouxe muitos gatilhos, assim, para que eu começasse a fazer algumas coisas, como tá fazendo esse vídeo aqui agora, ou ter lido outros livros. Então, foi uma obra, assim, que me impactou muito e eu recomendo sim que todas as pessoas leiam, acho que todo mundo deveria ler, porque é um livro muito profundo, difícil, tá? Mas que vale a pena. E eles têm várias citações. Eu descrevi esse livro quando eu terminei de ler, como cada capítulo é como um soco no estômago. Tipo, é um livro que faz você pensar, que joga na tua cara mesmo, coisas muito, muito, muito profundas. E tem uma citação aqui que eu deixei grifado, e eu ia utilizar ela aqui para falar desse livro aqui, e é essa aqui, ó. Também através dos muros sopra meu livre alento, e para dentro de prisões e espíritos aprisionados. Querer liberta, pois querer é criar. Assim ensino eu, e somente para criar deveis aprender. E também a aprender deveis primeiramente comigo, aprender a bem aprender. Quem tem ouvidos, que ouça. Tá? Essa é uma citação que me levou a pensar sobre, de fato, aprender. Aprender é algo que a gente não aprende, né? A gente não aprende a aprender, a gente só aprende. É uma discussão um pouco profunda, mas assim, aprender a aprender é algo muito importante. Eu acho que se as pessoas refletissem mais sobre esse conceito, sobre o que de fato aprendem, o que aprendem, como aprendem, por que aprendem, talvez pudesse ajudar de alguma forma. Tem me ajudado, mas eu não vou falar muito sobre isso nesse vídeo porque não é o intuito, tô falando só apenas de livros. Esse livro aqui serviu de gatilho para que eu conseguisse ler outros livros, que eu conseguisse ir atrás de outras coisas, né? Então, assim, embora eu tenha levado muito tempo para concluir, embora tenha ideias muito complexas que sequer eu tenha entendido 100%, é um livro muito profundo e foi um livro que me agregou muito, assim, tá? Então, Zaratustra foi realmente uma escolha, assim, que eu fico muito feliz de ter lido e que eu consegui tirar bastante coisa, ainda que eu não conseguisse entender a profundidade de tudo que era falado. É isso, vamos pro segundo livro agora. E o segundo livro você pode ver que não tem nada a ver com filosofia ou literatura clássica, é um livro sobre finanças. E eu li esse livro aqui realmente porque depois de ler Zaratustra e começar a pensar sobre o que eu queria aprender, eu parei de pensar e, pô, eu terminei o ensino médio, eu tenho 18 anos e eu não sei nada sobre finanças, sobre dinheiro, sobre guardar dinheiro, sobre como que eu vou começar a caminhar em busca da minha independência financeira. Então, eu comecei atrás de galera que falava desse tipo de assunto, como, sei lá, alguns podcasts ou coisa do tipo, para tentar ouvir e tentar entender o que é que esses caras falam. E eu cheguei nesse livro aqui e eu não me arrependo nem um pouco, tá? É um livro muito bom. O título do livro é A Psicologia Financeira, tá? Então, eu não sei que tipo de mensagem esse título passa para você, mas eu tinha muito a impressão de que era um livro estilo bem coach, de que ia, tipo,
de lá tentar te dar caminhos pra tu ficar rico ou algo do tipo, mas não é nesse estilo. É um livro que ele é dividido em 20 capítulos, tá? E são 20 capítulos bem curtos. Então, você meio que vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai progredindo e você nem sente que o livro tá passando. E aí traz muitas reflexões muito importantes, muitos ensinamentos acerca de dinheiro, contando história de outra pessoa. Tem história de gente que tinha tudo e perdeu, tem história de gente que não tinha nada e ganhou, tem história de gente que conseguiu o suficiente e conseguiu se manter, sabe? Tem algumas lições, tem algumas dicas, tem algumas reflexões, enfim. É realmente um livro muito completo, uma leitura muito fácil, muito simples, não tem palavras complexas, tá? De fato, eu recomendo isso aqui como introdução fortemente a todo mundo que queira entender um pouco de dinheiro, queira entender sobre um pouco sobre finanças, como começar a gerir, como começar a pensar sobre dinheiro. E é isso. Vamos pro terceiro livro. O terceiro livro é esse aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. É um livro bem clichê. Eu acho que qualquer criador de conteúdo que, sei lá, fale sobre estilo de vida, lifestyle, sobre dinheiro, sobre como ficar rico, seja coach ou seja de fato um criador de conteúdo bom, tende a falar desse livro aqui. E eu tinha um certo preconceito com o título desse livro aqui, tá? Com a capa em específico, com esse título de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Porque passa uma vibe meio Vitor metaforando, eu acho, sei lá. Parece muito que é um livro que vai te ensinar como manipular pessoas. Faça isso, e as pessoas vão gostar de você. Ou então se aproveite das pessoas e coisas assim. Mas eu tava completamente errado, tá? É um livro muito bom. E o motivo de eu ter começado a ler ele é que eu sou uma pessoa muito tímida, tá? Eu sou uma pessoa muito introvertida, que eu tenho dificuldade para me comunicar, e eu queria começar a destravar um pouco isso, tentar entender melhor como me portar, como me comportar perante outras atividades, principalmente porque a faculdade ia começar e eu sou estudante de psicologia e é um curso que exige que você saiba se comunicar. Afinal, sei lá, na minha profissão eu vou ter que falar com outras pessoas, eu vou ter que me comunicar com gente dentro da universidade, eu tenho que saber como tratar as pessoas melhor, como conseguir me portar perante elas sem ficar nervoso, sem ficar, sabe? Conseguir de fato me comunicar melhor. E o livro, ele traz diversos métodos, diversas reflexões, diversos depoimentos, sabe, diversas ideias que de fato agregam para você. Então não é um livro de coach clichê, embora seja um livro clichê, não é um livro, sabe, que é perda de tempo ler. Embora que depois do segundo capítulo, terminando ele, do terceiro pra diante, eu senti que o livro fica um pouco redundante, tá? Mas tem sim ideias que são frutíferas, que valem a pena ler de qualquer forma, tá? Então é, sem sombra de dúvidas, um livro que eu recomendo, inclusive aqui essa capa é muito bonita, tá? Vai estar na descrição o link de todos os livros que eu li, que eu falar aqui. E é isso, então, e vamos pro terceiro livro agora, que é esse aqui. Afinal, o que é ciência, do André Demombre Bach, tá? Ele é um autor brasileiro. E esse livro aqui se viu muito bem pra mim. E é um livro que, sei lá, eu tô virando um profeta dele pra todo mundo que quer entender um pouco ciência, quer ter uma introdução fácil, breve, sabe? E bem didática acerca do que é ciência. Então, esse livro aqui entra pra mim. Você pode ver que ele não tem relação alguma com os outros três que eu citei já. Ele é um livro que introduz muito bem aquilo que é ciência, fala sobre diversos tópicos. E eu comecei a ler ele logo em seguida, após terminar o do Carnegie, porque eu ia entrar na universidade. Estava prestes a iniciar a universidade. Então, eu comecei a ler ele para ter uma noção maior do que é ciência, do que é o método científico, de como a ciência funciona, o papel social da ciência, tudo isso ele aborda nesse livro, tá? É um livro extremamente bom. Serviu e tem servido muito bem para que eu conseguisse trabalhar esses vídeos, para que eu conseguisse criar o meu perfil, para que eu conseguisse criar o meu perfil no Instagram e começar a divulgar a ciência, começar a falar de psicologia, começar a falar de assuntos que eu sempre tive vontade de falar. Então você pode ver que as leituras que eu tô falando aqui, elas meio que se complementam, embora estejam falando de assuntos diferentes. Então, lá, eu querer começar a entender sobre minha comunicação, eu querer começar a entender sobre ciência e unir esses dois conteúdos para que eu tenho que me desenvolver um pouco mais, sem sombra de dúvidas, algo que assim, tem melhorado muito, tá? A minha relação com, sei lá, falar aqui olhando pra câmera, eu acho que eu tô falando muito melhor do que como eu falava antes. Lá, eu consigo entender muito mais assuntos agora, eu consigo ser um pouco mais crítico, eu consigo ser um pouco mais pensador acerca do que eu recebo, acerca do que eu leio, como eu vou lidar com isso. Então, ler principalmente esse livro aqui para a área da ciência é algo que tem realmente me agregado muito, tá? Então, é um livro que eu recomendo para todo mundo, principalmente porque aqui no Brasil a gente não tem um letramento científico de muita qualidade, tá? Seja em colégios públicos, seja nas próprias universidades. Entender o que é ciência, ser crítico, é de fato algo muito importante, a gente precisa disso. Esse aqui é o quarto livro e eu recomendo sim muito ele para todo mundo que tiver interesse. Então vamos pro quinto e último livro agora. E o quinto e último livro é esse aqui. Muito provavelmente você já deve ter visto a capa dele aqui em algum lugar e é o Hábitos Atômicos do James Clear. E cara, sinceramente, esse é um livro que eu também não esperava nada, tá? Eu achei que era só mais um daqueles livros com cara de coach que iam, sei lá, tentar dizer a você acorde 5 da manhã e tente a fazer essas coisas e você vai ser rico, milionário e vai ter um corpo saudável e etc. Mas não, vai muito além dessa ideia. Um livro que no início o próprio autor assume humildemente que tudo que ele escreveu talvez tivessem alguns erros. Ele disse que muito provavelmente se tivesse erros seria dele, porque ele consultou muitos outros profissionais que são da área, psicólogos, neurocientistas, enfim. Ele é um livro que realmente mostra se preocupar e dá dicas que
podem sim funcionar, que podem sim serem analisadas, que podem sim, tipo, fazer parte da sua vida. Não é aquele livro raso que você vai ler e, ok, terminei de ler e não vai servir para nada. Se você realmente começar a colocar algumas coisas em prática, vai te ajudar muito. É um livro que explica muito bem de forma didática como funciona um hábito. Não é um livro científico propriamente dito, mas é um livro que consegue te explicar um assunto complexo, consegue te dar dicas sobre assuntos complexos de uma maneira fácil, de uma maneira didática, sem ficar maçante. Então, eu li esse livro aqui em uma semana e ele é muito bom. Eu recomendo sim que todo mundo leia, todo mundo que tiver interesse em criar hábitos saudáveis, que quiser mudar um pouco sua rotina, que quiser, enfim, melhorar, se desenvolver. É um livro muito interessante. É basicamente isso que eu tenho para dizer. Esse foi o quinto e o último livro. Tá? Então, a gente tem aqui esses 5 livros que eu li esse ano, né? Então, eu tô bem feliz porque eu consegui ler isso aqui, sabe? Eu acho que foi o ano que eu mais li na minha vida. Não, e nunca tenho muitos anos de vida, mas são 5 livros de assuntos completamente diferentes. Eu tô bem feliz por estar finalizando o ano, tendo conseguido ler esses livros e de fato extraído alguma coisa de positiva dele. Então, a gente tá chegando ao final do vídeo, mas eu queria deixar um último recado aqui sobre leitura, né? Esse aqui não, eu não vou falar especificamente como eu comecei a ler, sobre como eu fui conseguindo me prender na leitura, né? Mas eu queria fazer uma observação que, analisando aqui os livros que eu li, você pode ver que são assuntos bem diferentes e que eu tinha um motivo para ler, sabe? Então, eu comecei com filosofia, do nada eu fui para gestão financeira, depois eu fui para comunicação, do nada um livro de ciência e depois um livro sobre hábitos. São assuntos diversificados, são assuntos diferentes. E você pode perceber que eu li eles de acordo com os meus interesses. Então, foi algo que eu percebi que ajuda demais a gente a começar a ler, a querer fazer alguma atividade, e é ter um motivo. Ter um motivo para fazer alguma coisa é sempre a principal chave, a principal porta de entrada para realizar aquela atividade. Então, se eu fosse deixar apenas uma dica aqui para quem quisesse começar a ler, quem quisesse, sei lá, estrear 2025 lendo o primeiro livro em janeiro, eu acho que seria ler, de fato, alguma coisa do seu interesse, não importa qual seja a obra. Você pode, sei lá, ler uma obra religiosa, você pode ler uma obra sobre sua qualidade de vida, sei lá, se você é mãe, se você é pai, você pode ler um livro sobre neurodesenvolvimento infantil, sobre como cuidar do seu filho, como cuidar do desenvolvimento dele, pode ler um livro sobre culinária, pode ler um mangá, que inclusive eu tenho muitos aqui, mas eu não vou pegar agora, mas enfim, pode ler um gibi, sabe? Ler alguma coisa pode para se vir como ponto de partida, tá? Ler conforme a sua realidade, conforme algo que você quer melhorar. Vai ler sobre isso, tá ligado? Pode ser uma porta de entrada que eu garanto que você não vai se arrepender de terminar de ler um livro. Pode se arrepender de muitas coisas, pode achar chato, pode achar maçante, mas quando você termina, você não se arrepende. Lá, você tá adquirindo um conhecimento novo. É muito difícil alguém se arrepender de ter conseguido um determinado conhecimento sobre alguma determinada área. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Sinta-se à vontade aí pra deixar nos comentários que livros você leu esse ano, se você leu algum livro, se você não leu. E se você tem algum livro em mente, alguma obra em mente para começar em 2025. Então, esses foram os livros que eu li esse ano. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal para continuar recebendo conteúdo. Muito obrigado por me assistir até aqui e tchau, tchau.